Olá, amigos! Estamos aqui mais uma vez reunidos para o estudo das obras de André Luiz. No momento, Os Mensageiros. Hoje vamos ver o capítulo 26. Ouvindo os servidores. Notei que o trabalho no posto se desenvolvia em ambiente da mais bela camaradagem, não obstante o respeito natural às noções de hierarquia. Enquanto palestrávamos animadamente, Ismália recebia servidoras numerosas, em atitude verdadeiramente maternal. Embora muitas mostrassem o rosto envelhecido, parecendo avós da esposa do administrador, Aniceto nos ministrava lições de vulto, extraídas de circunstâncias aparentemente inexpressivas. E Alfredo recebia os colaboradores de todas as condições, não só com espírito de solidariedade, mas também com imenso afeto. Ria-se carinhosamente ou fornecia pareceres sem o mínimo gesto de impaciência ou irritação. Aquele clima de concórdia fazia-me enorme bem. Tudo respirava ordem e compreensão, bondade e harmonia. A atitude paterna do administrador do posto de socorro, expressa em energia e amizade, organização e entendimento, atraía-me com força. Pedi permissão ao nosso orientador para ouvir os esclarecimentos prestados àqueles numerosos cooperadores. Aproximei-me impressionado. Nesse momento, um colaborador, de maneira simpática, dirigia-lhe a palavra com grande interesse. Tratava-se de um velhinho, de humilde expressão, que lhe falava com mostras de justo respeito. E o senhor recebeu as notícias? Sim, Alonso, atendia o chefe sem afetação. Nossos mensageiros certificaram-me dos detalhes mínimos. Sua viúva continua muitíssimo acabrunhada. Os filhinhos gozam de saúde, mas permanecem na mesma ansiedade por motivo de sua ausência. O velho parecia muito bondoso, esboçou um gesto de confirmação e acrescentou: tenho sentido muita falta deles. Nos olhos transparecia a tristeza resignada de quem deseja alguma coisa, medindo a extensão dos obstáculos. Você, porém, Alonso, continuou Alfredo comovido, não deve angustiar-se. Sei que está trabalhando agora pelo futuro da família. Na terra, na qualidade de pais, conseguimos movimentar muitas providências em favor dos filhos. Entretanto, aqui podemos realizar certas medidas em benefício deles, com a maior segurança. Nem sempre agimos no mundo com a necessária visão, mas aqui é possível sentir, de mais perto, os interesses imperecíveis daqueles que amamos. O sentimento elevado é sempre um caminho reto para a nossa alma. Todavia, não podemos dizer o mesmo a respeito do sentimentalismo cultivado no círculo da crosta. É preciso que você tenha muito cuidado em não desorganizar a mente. A saudade que fere, impedindo-nos atender à vontade divina, não é louvável nem útil. É enfermidade do coração, precipitando-nos nos abismos insondáveis do pensamento. Alonso deixou de sorrir, mostrou os olhos rasos d'água e falou em voz súplice. Reconheço, Sr. Alfredo, a oportunidade de suas observações. Graças a Jesus, tenho melhorado minha vida mental, nos deveres novos que me concedeu. E, de fato, sinto-me renovado espiritualmente. Sei que sua palavra não me advertiria sem razão, mas ousaria pedir licença para visitar a esposa e os filhos. À noite, quando me concentro nas preces habituais, sinto em torno de mim os seus pensamentos. Esses pensamentos me penetram fundo, atraindo-me toda a atenção para a terra. Às vezes, consigo repousar um pouco, mas com muita dificuldade. Sei que a esposa e os filhos estão chamando dolorosamente por mim. Essa certeza me perturba de algum modo. Não tenho sentido a mesma firmeza para o trabalho diário e desejaria remediar a situação. Reconheço que minhas obrigações, presentemente, são outras e que devo estar conformado. No entanto,
Confesso que a minha luta espiritual tem sido bem grande. Estou certo de que me perdoará a fraqueza. Que chefe de família não se sentiria atormentado, ouvindo angustiosos apelos do lar, sem meios de atender, como se faz dispensável? E, revelando o enorme anseio da alma, enxugou os olhos e prosseguiu. Quisera rogar aos meus calma e coragem, esclarecendo que o meu coração ainda é frágil e necessita do amparo deles. Estimaria pedir-lhe esse auxílio para que eu possa atender às atuais obrigações, sem desfalecimentos. Quem sabe me concederá agora a permissão precisa? Temos bem perto de nossa casa um grupo de amigos espíritas. Talvez não me fosse difícil transmitir algumas palavras breves que fossem tentando tranquilizar a esposa e os filhos. Alfredo, imperturbável, não respondeu negativamente. Parecia compreender toda a inquietação do servidor simpático e humilde. Observei-lhe, no olhar muito lúcido, o desejo sincero de atender e, com extrema simpatia por sua conduta generosa, ouvi-o ponderar. Não será possível satisfazê-lo, meu caro Alonso. Nossos emissários poderão conduzi-lo nas viagens comuns. Entretanto, creia que, como amigo, ficaria preocupado com você pela manutenção da sua paz. Não posso abusar da autoridade e sei que cada um tem a experiência que lhe cabe, mas creio seja de meu vital interesse o fortalecimento do coração. É imprescindível conformarmos-nos com os desígnios do Eterno. Você e sua mulher não ficariam separados se não necessitassem de experiências novas. As dificuldades que ela vem amargando com a sua ausência, sofre-as também você com a separação dela. Tenho a impressão, Alonso, de que Deus nos deixa sozinhos por vezes, a fim de refazermos o aprendizado, melhorando o coração. A soledade, porém, quando aproveitada pela alma, precede o sublime reencontro. Além disso, você não deve ignorar que os filhos pertencem a Deus, que cada um deles precisa definir responsabilidade e cogitar a própria realização. No entanto, vivem chorosos, desalentados. A revolta lhes visita a alma invigilante. Estabeleceu-se a desordem doméstica depois de sua vinda. Entretanto, que fazer se não pedir para eles e para nós a bênção do Eterno? Precisam eles da conformação com a realidade justa, e você já lhes deu o que lhe era razoável. Necessita igualmente envolver e aperfeiçoar-se na senda nova a que fomos chamados. Em que ficaria, meu caro, se permitisse a invasão total do sentimentalismo doentio em seu pensamento? Tão dedicado é você à família do sangue, que por agora não o sinto com bastante preparo a tudo ver no antigo lar, sem sofrer desastrosamente. Há tempos autorizei a visita de 2 colegas nossos à espera da crosta, a fim de reverem as viúvas e abraçarem de novo os filhinhos. Mas foram tão violentamente surpreendidos pela situação que não puderam voltar aos seus deveres aqui, lá ficando agarrados a um ninho que haviam abandonado. Não vigiaram o coração convenientemente, ouviram em demasia o pranto dos familiares terrestres, envolveram-se nos pesados fluidos do clima doméstico. E, passada a semana de licença, não conseguiram erguer-se para o regresso. Estavam como pássaros aprisionados pelo visgo das tentações. Os encarregados do noticiário particular voltaram ao posto sem eles, com grande surpresa para mim. Francamente, não sei quanto poderão reassumir as funções que lhe cabem. O prejuízo de ambos é muito grande. Depois de pequena pausa, Alfredo relatou. Os voos de grande altura pedem asas fortes. Alonso, que ouvia de olhos carregados, considerou resignado. Desisto do pedido. O senhor tem razão. O administrador abraçou-o e murmurou. Deus ilumine o seu entendimento. Admiradíssimo, reparei que os outros colaboradores se aproximavam, rogando esclarecimentos, pareceres
edificando-me no exemplo do administrador que respondia em voz firme e afetuosa, demonstrando interesse de irmão. Essa lição tem detalhes importantíssimos para o nosso viver constante. Vamos ver as observações que eu fiz nessa época. A rogativa de Alonso traz várias observações. Primeiro, que ele, em pensamento, se conecta com os pensamentos da família, que não está conformada com a separação entre eles. É importante que os familiares que ficam encarnados colaborem com o equilíbrio dos que partiram para o outro lado da vida. Constantes questionamentos e cobranças entravam o equilíbrio, o desenvolvimento e geram sofrimentos desnecessários. Depois, a explicação de Alfredo, as razões de não permitir que Alonso vá à crosta fazer a mensagem psicografada aos familiares. Isso nos esclarece em que essas comunicações são mais complexas do que imaginamos. Nem sempre é oportuno e muitas vezes pode gerar mais dificuldades do que consolo. Os que ficam precisam entender que o processo de separação é necessário para o desenvolvimento de cada um. Dependências físicas ou espirituais sempre dificultam o aprimoramento. Relacionamentos familiares com excessiva dependência entravam o crescimento espiritual. Precisamos estar juntos, mas não em dependência exagerada. Quando isso acontece, muitas vezes, a espiritualidade promove separações que possibilitam o crescimento espiritual de cada um. Entender que todos somos irmãos, independente dos laços familiares, nos ajuda no desenvolvimento de uma família universal. Alfredo narra as consequências por ter permitido uma visita de um acolhido no posto de socorro à família encarnada. O desequilíbrio dos familiares que ficaram afetou tão fortemente que este ficou impossibilitado de voltar para as tarefas do posto. Ou seja, o encontro não ajudou os que ficaram e desestabilizou os que já estavam se equilibrando na nova vida. Isso nos mostra ainda a importância de vivermos em família com responsabilidades individuais. Os pais precisam formar seus filhos com a capacidade de autogerirem suas vidas. Dessa forma, quando um dos familiares parte para a vida espiritual, os demais se equilibram mais rapidamente. Existe a dor da separação, mas são capazes de se reestruturarem na vida física, trabalhando para o sustento e reorganizando as relações familiares. Mais uma vez aprendemos muitas coisas importantes, detalhes que estão em todos os nossos comportamentos. Quantas vezes a gente não vê esse tipo de comentário entre pessoas que perderam entes queridos? Ah, não posso viver sem a minha filha, não posso viver sem os meus pais. Como isso? A necessidade de autodesenvolvimento é importantíssima. Que ela ocorra enquanto estamos caminhando juntos. Dessa forma é mais fácil. Precisamos nos preparar para as separações dessa natureza, pois elas são inevitáveis. Um abraço a todos. Fico aguardando o comentário de vocês ansiosamente. Um abraço.